prezados alunos e prezadas alunas. Neste vídeo curto de hoje, nós comentaremos um pouco sobre o requerimento de proteínas para aqueles praticantes ou atletas de exercício de força ou potência. Nós sabemos que o requerimento de proteína desde a década de 90, ele é muito maior para pessoas fisicamente ativas do que para sujeitos sedentários. Entretanto, conforme nós vimos em outras aulas, o requerimento para praticantes de exercício de resistência aeróbica, como por exemplo corredores maratonistas, é um pouco menor do que o requerimento de proteína para aqueles atletas ou praticantes que fazem levantamento de peso, halterofilismo, levantamento de peso olímpico, fisiculturismo e outros tipos de modalidades que envolvem o processo de hipertrofia muscular. Então, a faixa que nós temos hoje, recomendada pelas grandes diretrizes, da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, o Colégio Americano de Medicina do Esporte e outros especialistas, existe uma faixa que pode variar de autor para autor, mas que nós sabemos hoje que a faixa média vai girar em torno de 1,6 a 2,0 gramas de proteína total na alimentação para cada quilograma de massa corporal total por dia. Esse requerimento vai suprir para a grande maioria dos casos, para sujeitos que buscam hipertrofia, para que buscam manutenção da massa muscular ou para que buscam aumento de força. No entanto, existem casos aqueles que eu digo que fogem da normalidade, ou são os outliers, são aqueles pontos fora da curva, são aquelas pessoas que têm um requerimento ainda maior do que esse. O primeiro caso que nós temos dessa análise são aquelas pessoas que praticam levantamento de peso olímpico ou powerlifting. Aqueles tipos de esportes que envolvem levantamento de peso ou força induzem mais lesões às miofibrilas, ou seja, o que nós chamamos de microlesões sarcoméricas, e que isso é necessário para reconstituir, para repor ou ressintetizar aquelas proteínas danificadas pelo processo de tensão entre as fibras. Então, nessa situação, para alguns casos específicos, o requerimento de proteína vai se tornar maior. Não é somente a proteína que vai se tornar maior, mas o valor total de calorias do dia para esse tipo de atleta, de praticante, é muito maior. Ressalto, isso nós geralmente vemos em atletas ou no mínimo amadores ou de alto rendimento. São aqueles atletas que não é para todo mundo que vai numa academia, não é a mesma recomendação ou a mesma faixa de recomendação para todas as pessoas. Um bom esporte que a gente consegue interpretar bem essa faixa de proteína é aquele strongest man ou strongman, Aquele tipo de esporte que geralmente homens muito fortes puxam aviões, levantam carro, moto, trazem pneus de tratores gigantes. Esse tipo de categoria vai se beneficiar muito de proteína porque aquela força, por mais que treinem, é necessário repor muita proteína e outros nutrientes. Por fim, o outro aspecto que pode fugir um pouco à regra de proteína são aqueles fisiculturistas que usam recursos farmacológicos ilícitos, como os esteroides androgênicos anabolizantes, Então, se o sujeito vai acabar usando esse tipo de estratégia, por uma questão fisiológica, o esteroide vai acabar se ligando no receptor nuclear, o que vai aumentar a capacidade de transcrição e tradução de miofibrilas contráteis, que são actina e miosina. Ou seja, a primeira pergunta que vem à cabeça é, se eu tenho uma pessoa, um atleta, um paciente, ou eu quero apenas conhecer, quanto que uma pessoa tem que consumir a mais se for fisiculturista? Essa é a situação, nós não sabemos qual é o limite, nós não sabemos uma faixa, porque diferentes respostas de diferentes pessoas podem variar por uma questão de individualidade biológica, e um outro aspecto importante também que envolve pesquisas com seres humanos. Ninguém conseguiu determinar como estudos esses para corredores, levantamento de peso, atletas de musculação, etc. Ninguém conseguiu quantificar, fazer um estudo, um ensaio clínico randomizado que pudesse ver a dosagem, fazer uma resposta, uma relação de dose e resposta para fisiculturistas. Por que não? Por que ninguém fez isso? Porque nós sabemos hoje que esses anabolizantes trazem mais malefícios do que benefícios. E isso infringe uma das leis, dos princípios da bioética, que é a não maleficência, de que se tu induzires ou fizeres uma intervenção para algum sujeito que vai consumir esse tipo de produto, estratégia ou intervenção farmacológica, vai fazer pior para a saúde, geralmente não é aprovado no comitê de ética, esse estudo não é aprovado. Então, esses dados que eu estou trazendo de curiosidade são muito empíricos, são dados que se imaginam, mas ninguém sabe efetivamente quanto nós trabalharemos. Então, por isso que eu sempre digo, quanto mais a gente souber e mais a gente estudar por meio da ciência, melhor e mais robusta a nossa técnica como profissional, especialmente para o requerimento de proteína.